Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Nós temos no Brasil 88% das crianças e dos jovens em escola pública e 12% em escola privada. Se você fizer alguma coisa a mais pela escola privada, o impacto no crescimento, o impacto na produtividade da economia do país não vai ser tão grande. É irrelevante até. Porque a escola privada ela já é tão bem servida, não é? Que é irrelevante. Agora, se você fizer alguma coisa pelos 88% de jovens e de crianças na escola pública, o impacto vai ser gigantesco. Então, nós temos que investir na escola pública, tornando a escola pública efetivamente uma escola eficiente, do ponto de vista do aprendizado, do ponto de vista do ensino. E esse jeito de ensinar e de aprender é diferente hoje. Não é mais a mesma coisa. A gente tem recursos que permitem uma coisa que você falou aqui logo no início. A gente tem a sala de aula invertida. Quer dizer, você tem tantos recursos, e o menino com uma senha do Clique Ideia. O professor pode dizer, olha, você estuda frações em casa. Ele vai entrar no portal e ele vai ter várias formas de estudar frações. Ele vai ter atividades interativas, então ele estuda frações, ele lê o texto e ele tem uma pizza na frente dele. E ele corta a pizza naquele joguinho. Aquela metade de pizza é um meio, né? Ele corta a pizza em 4, ele tem um quarto. Ele corta a pizza em 8, ele tem um oitavo. Ele junta um oitavo com um oitavo, dá dois oitavos, não é isso? Então, quer dizer, ou 2/4. Então, você estuda brincando. Você estuda matemática brincando. Ele estuda em casa e o professor gera, no outro dia, uma discussão, um debate sobre frações, muito mais interessante. Quer dizer, mudou o jeito de você oferecer para o aluno aquilo que você quer que ele aprenda e mudou o jeito do professor de ensinar. O professor passa a ser um condutor do processo de ensino-aprendizagem como mediador. Ele é um mediador, ele é um gestor do aprendizado. Não é mais aquele cara que fica lá na frente falando, e as crianças ou jogando bolinha de papel, ou dormindo, ou enchendo o saco, indo para a rua, enfim. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é trazer para dentro da sala de aula coisas interessantes, sedutoras para as crianças, sedutoras no sentido melhor possível, né? Motivadoras, para que dentro da representação mental dessas crianças, a sala de aula seja uma coisa boa. Isso é que é importante. A sala de aula tem que ser vista como algo muito bom, tanto para o aluno como para o professor, porque quem tem uma visão de sala de aula boa nunca vai abandonar a escola. Nunca vai abandonar. Então, aquela criança que lá em Guamaré, onde a gente está, ou lá em Macau, ou lá em São Gonçalo do Amarante, aquela criança que mora numa casa de taipa, na zona rural, e que de manhã cedo passa de frente daquela casa, um ônibus, aqueles ônibus amarelos, né, ônibus escolares, apanha aquela menininha de 7 anos de idade, leva para a escola, e aquela menina se submete a um joguinho de letramento, a um joguinho de alfabetização, em que ela brinca e aprende. Você imagina, quando ela volta no final do dia para casa, qual é a ideia que ela faz daquela sala de aula? Ela brincou, ela aprendeu, ela está encantada, ela está enamorada do conhecimento e do aprendizado. É isso que nós temos que fazer, encantar as nossas crianças e os nossos jovens. Do contrário, o que a gente está fazendo? Com milhões de crianças nesse padrão que eu falei para você, de um dado estatístico do MEC. Eu não estou falando aqui de dados de ninguém, não é da minha cabeça nem da sua, Nelson. É do MEC, são dados do MEC, entendeu? Quer dizer, nós temos que mudar isso. E eu acho que aí o gestor público, ele é uma figura muito importante no sentido dele se conscientizar disso. Olha aqui o que eu tenho que fazer, entendeu? Olha o que eu não posso fazer, olha, enfim, é muito importante. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire.